Lembro da primeira vez em que realmente joguei vôlei pra valer. No caso, o restante da minha sala, né? Porque durante quase um ano inteiro, tudo que eu fiz foi apenas observar o pessoal treinando, enquanto eu ficava sentada no palco do ginásio. E, bem, boa parte das vezes minha participação se limitava em ou ir pegar a bola do quartinho de equipamentos, ou então devolver a bolinha para o quartinho de equipamentos. Só isso. Porém, em um dia qualquer, o professor, ao ver que o ano já ia acabar e eu ainda não havia participado de nenhuma partida, o homem simplesmente me chama, vira para mim e fala: Amanda, seguinte, tu vai sacar agora para esse time vir aqui. E bem, minha gente, só deixando claro bem aqui é que eu não sabia nenhum fundamento de vôlei. Eu não sabia sacar, defender, receber, atacar. Mano, eu nem sabia de nada. O peso da bola ficava pesando na minha mão, cara. Eu era inútil. E o cara pega e me bota no time que, gente, o time já tava perdendo, cara. Os caras já estavam pé da vida. E quando eles viram que eu ia entrar em quadra, eles simplesmente desistiram da vida, cara. Foi triste. E dito e feito, né? O time já tava perdendo, eu entrei pra afundar ainda mais a equipe. Mas é isso, né? Fazer o quê? Eu não sabia fazer nada, cara. Meu Deus, que transição magnífica, cara! E aí, pessoal, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje estarei relatando algumas de minhas várias experiências com vôlei, que se resumem em fazer ou absolutamente nada de forma correta ou levar uma bolada bem forte na cara. Mas enfim. Meu Deus, que transição magnífica, cara! Bem, você se lembra que no começo do vídeo eu falei que eu não sabia de nada do vôlei, né? No fundamento, não sabia jogar, não sabia de nada, né? Pois então, mesmo estando nessa situação, ainda assim eu achava o esporte até que interessante, sabe? Eu gostava, apesar de não saber jogar, eu achava legal. E foi nesse mesmo pensamento que a minha turma na época, a gente estava no nono ano, só para deixar claro, a minha turma na época achou interessante no final do ano a gente fazer nossa despedida em um lugar que a gente poderia alugar, né? E que lá tinha uma quadra adaptável entre futebol e vôlei. E bem, na época, o lugar era bem cuidado e legal, tá ligado? Diferente do que dizem hoje em dia, né? Que parece que o cara foi dominado por uma facção criminosa, mas enfim. Na época, o lugar ele tinha sala de jogos, tinha uma adeguinha que estava proibida, porque a gente era menor de idade. Também tinha uma piscina e também tinha um banheiro topzera, que ele inundava toda vez que a gente entrava na piscina. Mas, enfim, também tinha essa quadra que era adaptável, de vôlei e futebol. E quando eu e o pessoal, a gente chegou lá, a rede de vôlei já estava armada lá. Então nós decidimos juntar o útil ao agradável e a gente começou a festejar, entre aspas, já jogando uma partida de vôlei, enquanto o restante da sala ainda não chegava. E bem, estava tudo de boa, a gente estava se divertindo. E levando em consideração que era uma festa, o pessoal na partida de vôlei mesmo não estava levando as coisas tão a sério. Aí eu pensei, o pessoal tá aqui para se divertir, eles não vão se importar se eu jogar mal. O problema mesmo foi que quando eu entrei em quadra, no time adversário, o atacante era nada mais nada menos que o moleque mais forte da nossa sala. O cara, ele simplesmente levantou a bola, bateu nela, ele fez o saque, né? E quando eu entrei em quadra, eu já fiquei olhando a bola vindo na minha direção. E cara, eu vendo aquela bola, eu bati no peito e falei, cara, não, eu vou pegar essa bola bem aqui, eu vou me redimir por toda a minha inutilidade na última vez, quando o professor me chamou. Eu vou ser útil agora. Eu vou mostrar o meu valor. E, mano, só para deixar claro aqui, uma dica que eu deixo para vocês de uma pessoa que levou 1 milhão de boladas na cara e em outras partes do corpo é que, quando vocês virem a bola vindo na direção de vocês, não dão o passo para frente. Vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo, vai para trás. Simplesmente deixa a bola passar por ti, mas, cara, não dá o passo para frente, porque o que aconteceu na situação vai acontecer contigo. Simplesmente, eu vi a bola vir na minha direção, eu dei o passo para frente, assim, na posição de recepção, né? Só que não adiantou de nada, porque a bola ela bateu diretamente na minha cara. E ainda fez som, sabe aquele som de tapa na pele? Fez aquele som. E, cara, a pancada, eu lembro que a pancada foi tão forte que ficou vermelha a minha cara. Só que, parando pra analisar hoje em dia, eu não sei se minha cara ficou vermelha por causa da pancada ou se era da vergonha, porque
Cara, na hora eu fiquei com muita vergonha. Só pra vocês terem uma noção, eu fiquei com tanta vergonha que eu simplesmente ignorei a dor. E eu saí da quadra e fiquei sentada no banquinho que tinha lá perto da quadra. E eu fiquei o tempão analisando o pessoal jogando. Eu fiquei tipo, mano, o que que eu fiz? Porém, pessoas, essa não foi a única situação em que eu fui acertada com uma bola de vôlei em alguma parte do meu corpo, né? Até porque um ano depois desse evento, eu iria ser acertada com uma bola novamente. Ai, mano, dói só de lembrar. Descrevendo os fatos, agora, nessa situação, no evento que aconteceu, eu estava no ensino médio e as aulas de educação física eram no contraturno, ou seja, se eu estudava de manhã, a prática era à tarde. E por ser desse jeito, os horários também eram divididos em feminino e masculino, ou seja, um horário de 45 minutos primeiro era a gente, as garotas, e depois os outros 45 minutos eram dos moleques. E, cara, simplesmente eu achei maravilhoso isso. Eu não sei se na escola de vocês é assim também, mas, cara, quando eu vi isso na minha, eu achei uma maravilha, cara, porque eu não teria que ficar convivendo com aqueles brutamontes sem cérebro. Mas, enfim, voltando. Nesse contexto, ocorre o segundo grande marco do vôlei na minha vida. No caso, todas as garotas estavam formando uma meia-lua ao redor de uma garota que eu vou chamar ela aqui de Mac. Vamos chamar ela de Mac? Eu concordo. Digo isso porque a guria, ela é muito forte. Ela era não, gente, ela é muito forte. Até hoje ela é muito forte. E, cara, ela era forte no nível dela sair no braço. Sabe aquele queda de braço? Ela ia de queda de braço com metade dos moleques da nossa sala e ela sempre ganhava. E bem, nós estávamos perto das árvores da nossa quadra. E assim, cara, interrompendo aqui o vídeo, eu vou explicar logo de uma vez para não ficar tão confuso para vocês que estão ouvindo aqui. Mas era o seguinte, a nossa escola, ela era pequena, é até hoje em dia, né? E para termos educação física, era alugado um espaço bem mais ou menos, né? Para praticarmos as aulas. E, mano, eu não tô exagerando, nem teto tinha quadra. Esse espaço que eles alugavam, mano, eu acho que eles pagavam no máximo uns R$ 20, porque não tinha teto. A quadra era toda rachada, quebrada, e por a gente fazer de tarde a educação física, a gente estava literalmente fritando na quadra, era insustentável. E foi com base nesse contexto que a gente estava fazendo nossa educação física perto das árvores, porque de tarde estava fazendo sombra lá. Tô com sombra aí, ó. Chegou o momento em que a Maki avisou todo mundo que ia tentar sacar e acertar o tronco de uma árvore. E assim, de boa, tal, a gente super concordou do restante das garotas. O problema mesmo é que, de novo, cara, aquela escola odiava a gente, só pode, cara, porque a quadra já não prestava e a bola também não, cara. O problema, né, mesmo, era que a bola que estávamos usando era toda ferrada. Os panos estavam desgrudando, a bola murchava a cada 20 minutos. Mano, aquele treco não dava conta do recado. E foi usando aquele troço que a Mac mirou, levantou, bateu e acertou a minha cara com tudo. Cara, sem brincadeira, a pancada foi tão bruta que meu cérebro havia bugado. Enquanto um lado do meu rosto ria, até porque eu tinha achado engraçado, o outro tava chorando porque tava doendo muito o local da pancada. Cara, foi uma situação bem engraçada, mas doeu, tá, gente? Doeu. Aliás, esse acontecimento me fez lembrar de outro momento que aconteceu quase que no mesmo período. No caso, era na semana anterior aos Jogos Internos daquele ano. E na ocasião, estavam presentes o pessoal que era do meu grupo de amigos e um cara que, bem, como posso explicar? Na época, eu era afim dele, sabe? Mas não vou me explicar muito aqui, não. E bem, a situação em questão era que tínhamos terminado uma maquete de um trabalho. E como estávamos de tempo livre, resolvemos jogar 3 cotes, né? E para quem não conhece, 3 cotes consiste basicamente em formar um círculo de pessoas e ficar jogando a bola de vôlei uma para a outra no aleatório, sabe? Indo no chat, ataque, nesse pique. Sendo que no terceiro toque, a pessoa tem que bater forte na bola e atingir a outra. Como vocês podem ver, é uma brincadeira muito segura e divertida, né? Ainda mais se vocês levarem em consideração que no meu grupo, metade dele tinha só moleque que fazia academia, tá ligado? Os caras eram testosterona pura. E com certeza o tapinha mais leve deles na bola, com certeza quebraria a costela de outra pessoa, né? E bem, durante 15 minutos, brincando de 3 cotes, a gente estava se divertindo. O problema mesmo foi quando no terceiro corte, alguém, não lembro quem foi, simplesmente levantou a bola para esse moleque que na época eu era afim dele. O problema é que esse moleque, eu acho que ele não mirou ou tava de maldade, eu não sei, só sei que ele bateu forte na bola. E a bola foi forte em mim.
Aí você se pergunta, foi na cara? Não, mas gente, tem que dar uma variada, né? O destino, ele não gosta de ficar marcando um alvo no mesmo lugar, não. Simplesmente eu levei uma bolada no busto, cara. A região mais... Ai, cara, só de lembrar tá doendo meu peito, meu Deus. Eu levei uma bolada, uma pancada, velho, uma pancada. Mas assim, gente, apesar de ter levado várias pancadas de bolas de vôlei, ainda assim eu sou uma pessoa normal como qualquer outra e que não aparenta ter nenhuma sequela. Pelo menos até onde eu sei. E que apesar de nesse vídeo eu ter falado algumas experiências um pouco ruins, no geral teve momentos que foram bons e que inclusive me fizeram aprender e ser melhor no esporte. E que por coincidência me levaram a não levar mais nenhuma bolada. Oh, que maravilha! Mas enfim, espero que tenham gostado. Deixe um like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu enviar vídeo novo, vocês serem notificados na hora. E por fim, compartilhe com seus amigos o vídeo, que isso ajuda muito no engajamento aqui no canal. Bom, é isso, pessoas. Valeu!